Leite em Prosa. Oferecimento Agrotube, Nova Sat Leilões e Poitara Genética. Olá, eu sou Eduardo Lopes e está começando o Leite em Prosa. O Leite em Prosa de hoje é na Fazenda São Roque de Miguel Pereira, estado do Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante para o dia a dia em pecuária leiteira: a variedade de opções de graus de sangue das vacas Girolando e a consolidação do Girolando como raça pura sintética. Nosso convidado de hoje é o senhor José Donato Dias Filho, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. Donato, muito obrigado por sua participação em nosso programa e obrigado por nos receber aqui na Fazenda São Roque. Bem-vindo, nós te agradecemos a visita. Antes de iniciar a nossa conversa, vamos entender um pouco mais dos diferentes acasalamentos das vacas Girolando. O acasalamento básico entre as raças puras Gir e holandesa produzem diferentes graus de sangue. O cruzamento pode ser feito entre a vaca Gir e o touro holandês, ou entre o touro Gir e a vaca holandesa. Para facilitar o entendimento, vamos representar os animais através de um gráfico de pizza de 8 pedaços. O gráfico verde representa a raça Gir e o amarelo a holandesa. O cruzamento entre as duas raças gera o animal meio-sangue F1, 50% de sangue holandês e 50% de Gir. Pelo gráfico, são 4 partes de holandês num total de 8. Por convenção, sempre citamos a porção holandesa primeiro. Portanto, este é um animal 4/8 holandês Gir, o meio-sangue F1. O F1 meio-sangue é a base para todos os outros graus de sangue do Girolando. Ao acasalar com o touro Gir, produzimos o animal 1/4, 2 partes de holandês para 8 partes do animal, ou 25% de sangue holandês e 75% de sangue Gir. Outra opção natural para o acasalamento é usar o touro holandês e a vaca meio-sangue, resultando o animal 3/4, 6 partes de holandês para 8 partes do animal, ou 75% de holandês e 25% de Gir. O 3/4, por sua vez, pode ser acasalado com o touro Gir. O resultado é o 3/8. Caso o animal 3/4 seja acasalado com o touro holandês, o resultado será o animal 7/8. Por fim, temos o cruzamento do touro holandês com a vaca 1/4, gerando os 5/8. Ao visualizar todas as possibilidades de cruzamento, torna-se claro que à medida que o cruzamento caminha no sentido da raça holandesa, o potencial leiteiro aumenta. No outro sentido, o do Gir, aumenta-se a rusticidade. Portanto, em condições tropicais, vacas com graus de sangue entre 1/4 e 3/4 são ótimas opções para os produtores rurais. Donato, qual que é a visão do Girolando, da Associação do Girolando, dessa diversidade de graus de sangue que nós temos em nossas vacas Girolando? Na realidade, a grande riqueza do Girolando é exatamente essa pluralidade de cruzamentos. É claro que o objetivo da raça Girolando é chegar no 5/8 no puro sintético. Mas com o crescimento do Gir leiteiro e a grande produtividade do holandês de sempre, nós fomos, ao longo desses 20 anos do programa Girolando, descobrindo as riquezas dos diversos graus de sangue. E hoje nós temos realmente uma raça e os seus cruzamentos que possibilitam atender qualquer realidade do Brasil e dos países tropicais. Então, de 1/4, que é o tradicional 25% de sangue do holandês e 75% do Gir, aos 7/8, que seria 87,5% do holandês e 12,5% do Gir, nós temos uma gama de cruzamentos que se adequam perfeitamente a qualquer tipo de clima, a topografia, enfim, e sempre sem perder o foco do 5/8 que nós queremos no final. Quais são as principais ações da Associação do Girolando para a consolidação dessa raça? Na realidade, o 5/8 ele precede um cruzamento OPS. Você chega no 5/8, cruza os 5/8 com os 5/8, aí dá o puro sintético, desde que atenda algumas condições também. Não basta ser cruzamento 5/8 com 5/8. Tem alguns índices que os animais que geraram isso têm que alcançar. Bom, nós estamos privilegiando esse cruzamento, que é o foco, com algumas ações.
Primeiro, nas exposições, a pontuação desses animais já tem um bônus específico para diferenciar dos outros cruzamentos. Segundo, no teste progênio nosso, nós temos hoje, privilegiamos o 3/4 e os 5/8 e os PS, sendo que as progênios de touros 5/8 de PS também tem um bônus especial. E estamos aumentando sensivelmente a quantidade de touros para serem testados no nosso teste progênio, conduzido brilhantemente pela Embrapa Gado de Leite. Eu acho que o touro girolando, ele tem um certo preconceito, e preconceito você combate com informações e com exemplos. Então nós precisamos ter maior quantidade de touros, maior exemplos de cruzamentos que deram certo, para poder mostrar isso ao grande público, ao grande criador nosso, para que ele possa, mais do que acreditar, ele ser convencido dessa realidade. Você citou aí a respeito do teste progênio. Inclusive, o nosso próximo programa, nós vamos falar sobre teste progênio. A intenção é entrevistar o coordenador do atual Programa Nacional de Melhoramento do Gado Girolando. Todo esse trabalho, inclusive incluindo o teste progênio, ele tem uma dependência muito grande do controle leiteiro oficial. Como que está o volume de registro do girolando hoje no Brasil? Qual que é a realidade do controle leiteiro e do número de animais registrados? Bom, primeiro, o controle leiteiro hoje ele tem uma realidade um pouco diferente. Porque no começo você tinha que convencer que isso era bom para a raça, mas o produtor queria também sentir se era bom para ele. E realmente passou a ser isso. Porque quando começa a se fazer o controle leiteiro, o próprio criador começa a conhecer os seus animais, a produção de cada um, e o poder de seleção dele vai sendo aprimorado com dados reais. Por uma concessão do Ministério, no começo, nós permitimos que houvesse um controle leiteiro até o ano passado, onde o próprio produtor podia fazer com algumas vistorias. A partir desse ano, não. Nós queremos só controle oficial com pessoas credenciadas e preparadas para fazer esse controle, que vai fazer o intervalo entre pesagens tem que ser no máximo de 45 dias. Então, esse foi implantado a partir de janeiro agora, e com resultados bastante satisfatórios. E o grande resultado, está se aumentando muito a quantidade de controle leiteiro, porque o produtor está se convencendo que ele, tendo a informação do seu rebanho, ele vai poder selecionar melhor suas vacas e vai valorizar isso. Então nós estamos muito tranquilos, e está aumentando a quantidade de rebanhos colaboradores e rebanho para o teste progênio, e também com pesagens oficiais. Nós que tínhamos uma pessoa responsável, hoje nós temos 6 pessoas especializadas que pensam 24 horas em controle leiteiro e teste progênio. É claro que não é trabalho só dessa diretoria, mas é um consolidor. Nós chegamos a 1 milhão de registros de animais girolandos. Vamos fazer uma breve interrupção em nossa conversa para chamar nossos comerciais, e retornamos logo em seguida. Leite em prosa. Oferecimento Agrotube, Nova Sat Leilões e Poitara Genética. Nós que estamos aí trabalhando no dia a dia de campo, é nítida a força e o crescimento que o girolando como raça está conseguindo no país atualmente. Vocês começaram uma relação, inclusive, com o Canadá, no sentido de registrar animais girolando no Canadá, é isso mesmo? É isso mesmo, porque na realidade existem algumas exportações que aconteceram, né? No passado, para países da América Latina, para a África, que é a exportação de animais realmente. Nós tivemos um dado importante, que foi um convênio que nós assinamos com Filipinas, onde foi assinado inclusive no Palácio Itamaraty, com a presidente Glória Arroyo, a presença do presidente Lula na época, e nós doamos para Filipinas 2.000 doses de sêmen de touro girolando, uma vez que eles têm um gado meio sangue lá e queriam utilizar a nossa genética, ou seja, o touro 5/8 em gado meio sangue. E agora, para nossa satisfação, com um avanço extraordinário, é que alguns embriões de touros girolando foram mandados para o Canadá,
E esses embriões produzidos, nasceram os produtos lá. E um pedido do Canadá, intermediado aí pelo Itamaraty e também com os parceiros que mandaram esses animais para lá, nós conseguimos autorização do MAPA para que nós mandássemos um técnico nosso para registrar esses touros girolando lá no Canadá. Então, na realidade, nós passamos a ter uma porta de saída da genética de girolando pelo Canadá. Qual é a diferença de sair pelo Brasil e pelo Canadá? O Brasil já tem uma série de acordos, mas o Canadá tem uma porta maior de acordos sanitários com outros países, então é uma força a mais de uma raça brasileira, porque o girolando não é um cruzamento, é uma raça brasileira que foi desde 96, nós estamos com 15 anos, nós estamos debutando, nem temos nem maioridade ainda, mas estamos debutando e já estamos saindo pelo mundo. Tem uma iniciativa que eu acho muito interessante, que a Associação do Girolando iniciou agora, recentemente, inclusive lançou a pedra fundamental, que é do Centro de Capacitação do Girolando, que vai ser construído em Uberaba, já tem um terreno. E que pé que está a concepção desse centro? Antes de falar exatamente do centro, de falar por que surgiu o centro. Na realidade, o Girolando, e eu tenho que fazer justiça, a diretoria anterior, a sua presidência do Marcos Amaral, e na qual a gente fazia parte como vice-presidente, nós criamos na época a Mega Leite. E essa diretoria atual, da gestão passada e essa que nós estamos agora, encampou para valer isso. O que é a Mega Leite? A Mega Leite é muito mais do que uma exposição. É muito mais do que a primeira feira do agronegócio brasileiro, do leite. Na realidade, a Mega Leite é uma oportunidade, que é uma responsabilidade, uma missão da Girolando, que sendo uma raça brasileira, que domina aí mais de 70% da produção de leite, a quantidade de animais também que nós temos no Brasil, de cruzamento de giro com holandês, nós temos mais do que a responsabilidade de fazer uma raça. Nós entendemos que temos que dar viabilidade econômica, uma viabilidade, temos que dar dignidade à pecuária leiteira. E a Mega Leite é exatamente isso. Nós reunimos todas as raças, onde nós não vamos competir com outras raças. Nós vamos defender o leite. O leite estando bom, todas as raças vão poder, dependendo da sua condição, do mercado da sua região, escolher a raça que quiser. E o que é o Centro de Capacitação Girolando? Nós temos um terreno em Uberaba de 26 hectares e nós queremos construir lá um centro de capacitação Girolando. É claro que lá vai ter a sede do Girolando, mas vai ser muito mais do que uma sede. Nós vamos ter lá pesquisa, vamos ter cultura, vamos ter treinamento e vai ser um point da pecuária leiteira. É claro que esse centro vai estar aberto a todas as raças e quando nós possamos receber visitas do Brasil, de outros países, para mostrar realmente a realidade da pecuária leiteira. Já que nós estamos falando de Girolando, da vaca 5/8, da vaca puro sintético, eu gostaria de chamar o nosso repórter Marcos Martins, que está aqui na Fazenda São Roque e vai conversar com quem trabalha no dia a dia com essas vacas. Eduardo, eu estou no curral da fazenda e vou falar com a pessoa que lida diariamente com a vaca 5/8, que é o Carlos Alberto, conhecido aqui como Valença. Valença, um pouquinho das características desse animal 5/8. O 5/8 é um gado dócil, né? Fácil de manejo, dá leite naturalmente sem bezerro, com facilidade, de fácil ordenha, né? Um gado tranquilo, bem tranquilo mesmo de se mexer. É um gado bem resistente, apesar dali sem bezerro, mas com manejo fácil. Então, são bem resistentes a mamite, não tem... Dá mamite, não, como todo animal dá, mas são bem resistentes mesmo. E a reprodução dele, como que é? Bom, um gado bom de emprenhar, emprenha com facilidade, né? Um gado que tem uma boa nutrição, com certeza vai responder bem ao cio, vai dar o cio normal. Tá certo, obrigado Valença, e a gente volta daqui a pouco com Leite em Prosa. Leite em Prosa. Oferecimento Agrotube, Nova Sat Leilões e Poitara Genética. E eu quero continuar a nossa prosa perguntando ao Donato, com relação ao Centro de Capacitação do Girolando. Você falou em estudos, em pesquisas. Por exemplo, só para a gente ter uma ideia, quais seriam os primeiros estudos, ou o que vocês imaginam que poderia ser
discutido, avaliado, pesquisado por esse centro? Hoje nós temos 10 parceiros masters, que nós temos um contrato por ano. E só vamos ter sempre 10 parceiros masters. Mas embora, e a cada ano vamos renovar, e se alguns sair, a gente pode colocar um novo parceiro master. Então, já temos aí 10 empresas do setor que tem uma relação direta com o Girolando, que vai poder fazer suas pesquisas lá. Embora nós estejamos abertos a todos os outros, que mesmo que não sejam parceiro master, para fazer suas pesquisas, outras associações inclusive, e uma unidade importante que nós vamos proporcionar treinamento lá também. Não só treinamento ao vivo com turmas pequenas de 20 a 25 pessoas, mas também ensino à distância, não só para o Brasil, mas até para o exterior, e nós poderemos fazer em inglês e espanhol, porque é o grande mercado nosso. Além de tudo, nós vamos ter um museu, onde teremos 5 ambientes, começando com o leite, a sua história do leite, da raça Girolando, e outros momentos importantes, de tal forma que nós possamos receber lá estudantes de várias partes do Brasil, comitivas, delegações, poderemos proporcionar condições de ver pesquisas na análise de reprodução, enfim, vamos ter uma grande quantidade de oportunidades lá. E esse centro, eu acho que a gente gostaríamos inclusive de abri-lo com uma coisa que a gente imaginava que vamos fazer esse ano, que é o primeiro Congresso Brasileiro da Raça Girolando, que vai ser em setembro, vai ser em Araxá. Então fica aí o convite para o amigo produtor que está nos assistindo para conferir o congresso, primeiro Congresso Brasileiro da Raça Girolando, em setembro em Araxá. E já o nosso site já tem informações, qualquer coisa, Girolando está à disposição e vamos partir, porque vai ser uma oportunidade rara, não só de discutir a raça, a sua evolução, mas também um momento de congressamento da família Girolando e da família da pecuária leiteira. Donato, só para complicar um pouco a sua vida, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade. A gente vê uma prosa aí de a melhor F1 é filha da vaca holandesa com touro giro ou filha da vaca gir com touro holandês. O que você acha dessa discussão? Meu avô, eu era garoto nos anos 50, ele falava assim, a vaca boa é holandesa com cheirinho de zebu, entende? Ele falava isso. Mas de lá para cá mudou muita coisa. O Girolando continua de pé, valendo que na realidade aquilo era Girolando. No começo do programa Girolando, havia essa pergunta era pertinente. E eu tenho ouvido dos técnicos que hoje, se eu colocar 10 animais meio sangue aqui, 5 filhos de touro holandês e 5 filhos de touro giro, mandar uns técnicos separados, vão ter dificuldade, porque o gileteiro melhorou muito, certo? Então hoje tanto faz uma coisa como outra. Então a diferença, se existir, é muito pequeno, e mesmo os especialistas, se colocar esses 10 animais que eu falei, metade filhos de uma raça e metade de outra raça, em termos de touros, a diferença vai ser difícil. Então eu fico com a opinião dos técnicos. O Girolando chegou num patamar tão grande que fica difícil você escolher qual é o mais adequado. Fica aí um pouco do gosto do mercado. Esse dilema eu não tenho, porque eu crio 5/8, entende? Então estou tranquilo. Enquanto a gente estava aqui proseando, né? Nós estamos tomando um café aqui, mais uma vez muito bem recebidos pelo Donato aqui na Fazenda São Roque. Eu tive a oportunidade de comer um bolinho maravilhoso, bolinho de fubá de canjica. Fubá de canjica. Uma receita do sul de Minas, de Poços de Caldas. A produção do programa tinha programado para a gente começar um quadro hoje, nesse programa, que se chama Memória do Leite. Mas eu vou contrariar a produção do programa e nós vamos começar um quadro que vai se chamar Momento Culinária, em que nós vamos convidar a nossa amiga Tereza para ensinar como que se faz esse bolinho. Para fazer a deliciosa broinha de fubá de canjica, você vai precisar de um copo americano de leite, um copo americano de óleo, 4 ovos, 5 colheres de sopa de açúcar, 12 colheres de sopa de fubá de canjica, uma pitada de sal e erva doce a gosto. Quem vai nos ensinar a fazer a broinha é a cozinheira Tereza de Oliveira. Primeiro misture os ovos, o óleo, o açúcar, o sal e o leite e bata tudo no liquidificador. Numa vasilha, coloque o fubá de canjica, a erva doce e a mistura batida no liquidificador. Então tem que ficar numa consistência para me jogar na canequinha, para enrolar.
Na hora de fazer o bolinho, é só jogar um pouco de farinha numa xícara e colocar a massa com a ajuda de 2 colheres. Só um jeitinho. Aí o tamanho depende do gosto de cada um, né? Eu acho que o mais bonitinho assim. Depois, é só levar para o forno. Depende de cada tipo de forno, né? O meu com 10 minutos tá pronto. Donato, eu só posso agradecer mais uma vez a maneira tão simpática como você sempre nos recebe aqui na Fazenda São Roque. E a você que está nos assistindo, fica o convite para o próximo Leite em Prosa. Nosso assunto vai ser teste de progênie.